Olá, pessoal. Estamos aqui na nossa live. Eu tô aqui já com essas duas feras aqui, o Luigi e o Hans do Yu 20. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por vocês terem aceitado o meu convite, gente. Sensacional. Ainda mais com a ideia fantástica que você teve. Na hora que você falou, Opa, vamos embora. Ah, legal. Muito obrigada, gente. Vocês são uns amores. Deixa eu falar para vocês, pessoal, que estão ouvindo, que esses dois aí, eles são tudo de bom, assim, né? Obrigado. O pessoal, assim, às vezes fica muito estrelinha depois que fica famoso, né? Mas eles são diferentes. Eles são diferentes. Muito bem pra isso. Para quem não conhece, né? Para quem não sabe, o Luigi e o Hans, eles são do grupo agora chamado Yu 20, que celebra as músicas de Yu Yu Hakusho, porque eles são nada mais, nada menos do que as pessoas responsáveis pelas músicas de Yu Yu Hakusho em português. E além disso, eles têm outros projetos, né? Agora envolvendo outras músicas. Antes da gente, nós não combinamos isso antes, mas enquanto a gente está aquecendo aqui a live, será que vocês podem falar um pouco sobre esses projetos mais recentes de vocês? Hans? Eu? Seu capitão. Na verdade, assim, continua sendo o Yu 20, né? O que a gente pensou num determinado momento foi... nós já gravamos todas as músicas, gravamos a abertura e todos os encerramentos. No segundo disco, a gente ainda gravou mais 3 músicas que fazem parte, né, não da trilha main, assim, né, mas que fazem parte da trilha, e que a gente não tinha versionado para o português ainda. E a gente fez no segundo disco, né? E aí tem até um spoiler, né? Tem mais 2 músicas do Yu Yu que a gente não tinha versionado para o português ainda, que vão estar nesse disco novo que a gente está fazendo. Então, assim, num determinado ponto, a gente parou e pensou assim, a gente já fez tudo do Yu Yu. O que a gente vai poder fazer daqui para frente, nos discos ou nos shows, para a gente continuar existindo, né? Para que a gente não ficasse todo ano... estão lá os caras do Yu 20 de novo, com o mesmo show, né? Então a gente pensou assim, a gente precisa olhar para frente agora, né? Dar uma sobrevida pro grupo, né? E aí a gente pensou que a saída, né, a maneira de resolver essa equação seria justamente explorando temas de outros animes, ou de outras séries tokusatsu, que a gente gosta bastante também. Foi o caminho que a gente acabou adotando, assim. Estamos viajando em músicas de outros, né, temas de outros animes e versionando para o português no nosso estilo, assim, para continuar existindo. Acho que é por aí mesmo. Para poder dar uma mexida na setlist, né? Para poder usar... ter poder, assim, né? Uma ter um frescor, ter uma novidade sempre, sabe? A gente não quer ficar sempre repetindo as mesmas... Claro que todos os clássicos que a gente faz, vamos fazer para sempre, tudo. Às vezes a gente mexe no arranjo, toca diferente e tal, mas a gente vai fazer, evidentemente que sempre. Mas a gente queria ir agregando outras coisas, né? E aí esse foi o caminho que a gente acabou... E foi bem natural, assim, porque foi uma coisa conversando com os amigos, né? O pessoal que é mais próximo da banda, assim, fãs, inclusive, que a gente, de uma certa maneira, é bastante acessível, né? Com uma galera que acompanha a gente tem um tempo já. E eles botam muito a mão, assim, naquilo que a gente acaba produzindo, né? Tem muito peso deles, assim, muita coisa que a gente fez, adotou e pensou de uns tempos para cá, né? Esse caminho foi uma coisa que veio naturalmente assim. Eu quero perguntar para vocês, em relação, antes de eu entrar nas perguntas principais, Hans, você falou agora das músicas de outros animes e que vocês fizeram algumas músicas de Yu Yu Hakusho que não eram os encerramentos, né? Músicas fantásticas, aliás, né?
que vocês fizeram, ficou muito bom. Só que assim, Yu Yu Hakusho tem muitas outras músicas. Na minha adolescência, eu tinha assim, coleção de fita de música de Yu Yu Hakusho, assim. Era muita música. E eu queria saber se vocês pretendem fazer outras assim, além assim das que vocês já estão assim visualizando, se vocês têm pretensão de fazer mais, muito mais, assim, de Yu Yu Hakusho, ou agora vocês vão voltar mesmo para outro? Não tenha dúvida. Vamos saber. Sim. Tanto que a gente começou esse trabalho, a gente imaginou ele como uma trilogia. Então, serão 3 álbuns. Por isso que o que a gente lançou agora, ele chama Outras Histórias, porque são músicas de outros animes que não o Yu Yu, né? Que não da onde a gente veio, por isso chama Outras Histórias. E por isso também que ele chama Volume 1, porque a gente imaginou essa empreitada toda como uma trilogia. Vão ser 3 discos nesse formato, né? Legal. Agora vai sair um disco de remix, umas faixas raras, umas coisas que a gente tinha guardado aí na gaveta e tal. 2 músicas que a gente não tinha versionado para o português, da trilha do Yu Yu Hakusho, né? Depois eu conto para você, não posso contar aqui ainda, mas para você quais são. E também algumas das músicas, por exemplo, vai ter Smile Bomb, que é o Sorriso Contagiante. A versão em inglês. Exatamente. Então vai ter umas coisas, eu não vou contar tudo, porque senão eu já vou entregar de bandeja como é que vai ser o disco, mas o formato final está caminhando para ser uma coletânea, com algumas faixas em inglês, alguns remixes e algumas coisas que a gente tinha engavetado aí, e os bônus do primeiro CD que não tinha nas plataformas. A gente vai incluir para que né, chegue nas plataformas essas versões que só tem naquele CD. Nossa, muito, muito legal. Estou muito ansiosa para saber. Mas é seríssimo. Eu tinha muita fita com música de Yu Yu Hakusho. Eu não sei de onde as pessoas tiravam essas músicas naquela época, né? Nos anos 90, assim. Tem várias que são instrumentais, né? Mas era, assim, uma máfia, assim. Uma pessoa copiava a fita e passava para outra pessoa, que copiava a fita e passava para outra pessoa. Porque não tinha... mas eu já vi a discografia, tem muitos CDs, são várias capas diferentes, assim, tudo. E aí eu olho, né, na internet e tal, mas eu não falo japonês, assim, até tento olhar, às vezes, a contracapa, assim, para entender alguma coisa, mas... eu boio muito, assim, fico sem entender direito, mas já vi muita capa diferente de CD, assim, a coleção grande, né, bem grande. Entendi, o pessoal tá mandando aí um oi aí para vocês, boa noite, pessoal. Se vocês tiverem perguntas pro Luigi e pro Hans, vocês podem colocar aqui, tá, que eu vou puxar, e aí eu vou puxar e perguntar a pergunta de vocês, tá, que vocês fizeram. Mas enquanto isso... eu vou perguntar para vocês agora, voltando um pouquinho no tempo. Na época, nos anos 90, que vocês começaram a se envolver com o projeto Yu Yu Hakusho, como é que foi que aconteceu? Como é que caiu no colo de vocês? Eu sei que vocês devem estar cansados de contar essa história já devem ter contado várias vezes, assim. Mas se vocês puderem contar pra gente, como é que foi? Como é que aconteceu? Hans. O cara só joga a bola pra mim, cara. Bom, o Hans foi fundamental nisso tudo, né? Ele foi o... Eu fui, eu sou, eu serei, somos todos. Não, assim, a gente tinha um grupo de músicos que trabalhava no estúdio do Luiz Schiavon, que é o tecladista do RPM, né? Esse grupo de músicos incluía eu, o Eudes Freitas, no baixo, o Ulisses, na bateria, e mais pra frente o Cláudio Costa na guitarra, mas o Cláudio Costa não chegou a participar das gravações do Yu Yu. Ele entrou lá no estúdio um pouquinho depois. Então as guitarras do Yu, algumas fui eu que toquei. Eu lembro que acho que o Brenner gravou uma das músicas, e um amigo nosso na época que tocava junto com a gente, o Fabinho, gravou uma das músicas. E eu fiz o violão daquela música que a gente chama de Jakarta, né? Boa. Bom, esse grupo trabalhava nesse estúdio e gravava tudo que passava, tudo que entrava nesse estúdio para fazer arranjo, era esse time de músicos que gravava.
né? E eu que cuidava da produção, cuidava desse time. A Ticara Filmes, na época, procurou o estúdio, né? E nos contratou para fazer a trilha que viria a ser a versão brasileira da trilha do Yu Yu Hakusho. Ali a gente começou a fazer, a primeira que chegou para a gente foi o Sorriso Contagiante. Nós não tínhamos assistido, a gente não teve acesso aos episódios. Vocês só tinham as músicas, né? Nós tínhamos a música, os vídeos chegavam para a gente, né? Sim. O vídeo da abertura chegou. Chegava em VHS para a gente. E chegava também para a gente a letra traduzida para o português literal, assim, né? Uma tradução literal da letra original. Esse era o material que chegava para a gente. Legal. A letra já traduzida? Traduzida. Mas não era a letra que a gente gravava, né? Evidentemente, era só para a gente poder entender o que era cantado na versão original. Porque como o Luigi ia ter que, por exemplo, escrever as letras, e como essas letras são tema podiam ser de personagem, até então, vamos dizer assim, que a gente não soubesse, podia ser do personagem, podia ser, né, tá linkado com alguma coisa, tudo, então a gente tinha que tomar esse cuidado. E evidentemente nenhum de nós não falávamos e ainda não falamos japonês. Então, a saída foi essa. Bem-vindos ao canal Eu Falo Japonês. E mandavam para a gente uma tradução literal da letra para que a gente entendesse o que estava acontecendo, e a partir daí o Luigi desenvolvia as versões em português, né? Então vocês receberam, né, a letra, e aí recebendo a letra, o Luigi fez a adaptação da letra para a letra que a gente conhece hoje, né? Isso. E como é que foi essa adaptação, Luigi? Como é que foi para você adaptar? É uma coisa que eu estava até conversando com você em off, né, antes da gente começar, que no momento eu estou fazendo, como o Hans falou, a gente acabou de gravar Smile Bomb, que é a Sorriso Contagiante, na versão em inglês. Luigi, só uma coisinha, perdão te interromper, o seu microfone está um pouquinho baixo em relação ao do Hans, eu achei. Um pouquinho, dá para te ouvir, mas está um pouquinho. Pessoal, vocês estão achando também? Coloquem aí nos comentários, só para saber se sou eu, se é aqui. Mas vai falando, Luigi. Tá. Então, é o que eu estava te falando antes. Eu acho que quando eu peguei a versão em inglês, que foi traduzida, né? O cara que traduziu, adaptou para o inglês, ele recebeu a mesma letra que eu recebi, né? Traduzindo literalmente. E ele fez a interpretação dele no inglês e eu fiz a minha interpretação no português. Assim. E aí agora, trabalhando, né, pegando a primeira vez que eu li a letra em inglês, eu achei que tinha muita coisa dura, sabe? Não fluía. Mesmo para o inglês, não fluía. E aí... e aí você foi dando uma ajeitada, né? Assim, a gente estava na dúvida. Será que eu escrevo uma letra? Ele não consegue. O quê? Não consegue ignorar. Não consegue não mexer. Não, que não dava. Tinha coisa que era assim... Era metricamente um desafio. Não, mas é verdade. Você deve conhecer, né? Metricamente torto. Você conhece a versão em inglês, né? Eu nunca ouvi. Eu acho que eu ouvi, talvez. Talvez eu tenha escutado. Mas não é algo que ficou na minha memória, né? Não, assim... Agora eu vou dizer, como é que eu vou lembrar da versão em inglês se tem a versão em japonês e a versão em português? Não tem como concorrer com essas duas versões, né? Pelo amor de Deus. E eu acho que assim, eu passei a ter um respeito maior ainda pela menina que cantou em inglês. O nome dela é Sarah White, eu procurei por ela, mas não encontrei em lugar nenhum. E assim, eu ganhei um respeito muito grande por ela, porque ela realmente fez milagre em conseguir cantar com a letra do jeito que estava. Daquele jeito, coisas, né? Ali que, por exemplo, tem uma frase que é magically erupt, né? Que seria magicamente, como é que fala? Erupção, né? Erupção não seria assim.
Mas é erupt, né? Então, mas não é um verbo, né? Não é um verbo, né? Na Um vulcão... É porque a gente fala que ele entra em erupção. Entra em erupção. Um vulcão entrando em erupção. Né? Então, mas em inglês era uma coisa... Ficou totalmente estranho. Até minha filha, ela estava ouvindo a letra e falou, pai, magically erupt. O que é isso, né? É meio esquisito. Aí eu não lembro exatamente como que eu adaptei, mas eu peguei e fiz uma mudança. O que me preocupa um pouco, porque talvez o autor, né? Espero que ele não se ofenda. Você tem medo que ele se incomode, né? Não, mas isso não vai acontecer. Eu não sei. Eu mudei a sua letra porque eu achei ruim. Que maldade! Bem, eu sei que você foi literal na letra, então eu vou ser literal no meu comentário. Eu fiz umas improvisações porque eu achei a letra ruim. Porque eu não gostei. Tem uma pergunta aqui do Luciano. Eu gosto de fazer as coisas... eu gosto de metafórica, sabe? Eu não gosto de coisa literal. Olha a pergunta do Luciano aqui. Quantos anos vocês tinham na época das adaptações? Nossa! Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 30. Não era moleque. Que ano que foi mesmo, gente? 97. Daí eu tinha 27. Eu tinha 29. A gente gravou em 96, mas saiu em 97. Nossa, você tinha 29, eu tinha 23, 24 por aí. Nossa, em 98 eu fui no meu primeiro evento de anime. Foi quando a gente fez o... A gente também. Foi quando vocês se apresentaram. Quando a gente fez o evento lá em São Paulo. Quando vocês se apresentaram. Legal. Deixa eu aproveitar e perguntar, já que vocês falaram também desse evento, vocês fizeram lá na época e depois, muito tempo depois, vocês retornaram como Yu 20. O que fez vocês começarem a puxar essas coisas do baú assim e trazer de volta para fazer apresentações? E inicialmente vocês começaram com um projeto de YouTube, né? Como é que foi esse processo de criar o Yu 20? Olha, eu acho que foram duas coisas, né? Primeiro, a frustração da gente não ter conseguido produzir e concluir um disco com a trilha sonora ainda lá nos anos 90, quando o Yu Yu passava na televisão. Vocês queriam ter feito isso? A gente teve todo um movimento para que a gente concretizasse isso na época, né? Mas, assim, houve um total desinteresse, assim, das gravadoras. Que pena. Infelizmente. E teve um agravante também. O estúdio do Schiavon, ele foi assaltado na época. Nossa. E eles levaram as fitas master da trilha. Quer dizer, é impossível a gente pegar aquele material e fazer remasterizar ou fazer qualquer coisa que fosse dali para frente, porque a gente não tinha mais as fitas, né? Caramba! Como é que vai assaltar um negócio que vai levar fita? Inclusive, a gente ficou sem ter uma versão de Sorriso Contagiante, que foi a única música na época que nós gravamos num formato mais radiofônico, assim, tinha... Caramba, que coisa triste, né? Foi a única música que a gente gravou a versão integral, porque ela era a demo para mostrar nas gravadoras, olha, estamos com essa história rolando na TV Manchete, tá tendo aceitação X de público e tal, não sei o quê, e aqui está o projeto para lançar a trilha sonora com as músicas originais, versionadas em português, com toda a devida autorização que a gente já tinha da Ticária. Inclusive, as letras que o Luigi escrevia, as versões, eram submetidas a uma aprovação. É mesmo? Isso é interessante. E elas iam lá para Ticária e iam para o Japão, inclusive. Caramba. E o interessante, que eu acho sempre legal de contar, eles nunca pediram para mudar uma vírgula das letras do Luigi. Isso eu acho que é um mérito, assim, uma coisa que ele tem que guardar aqui, assim, porque nunca foi pedido para alterar nada. Quer dizer,
sempre foi aceito de primeira, né? Aquilo que o Luigi fechou a tampa, falou, não, é isso aqui, vou mandar, é o que ficou. E olha que eu não fui muito fiel, né? Sobretudo agora lendo a letra em inglês, que o cara fez a tradução literal, eu falei, caramba, eu não falo isso. Não é isso que mas na verdade, você sabe que eu acho que fala, mas fala diferente. Fala diferente, né? É o que eu acho. Mas inclusive... Fala aquilo do nosso jeito. Inclusive, a gente estava falando em off também, né, Luigi, antes, que quando a gente pega uma música em japonês, a gente tem que entender o que está sendo falado, né, e depois falar do nosso jeito, como o Hans falou agora, né, porque senão fica impossível, não cabe, porque eles falam muita coisa com 5 sílabas, eles falam muita coisa, vocês vão ver a comparação da letra aqui hoje. Mas aí veio dessa frustração, você falou, Hans, mas como saiu, assim, dessa frustração para virar o projeto com a mão na massa? Então, como é que foi isso? Aí vem a segunda coisa que eu ia contar. Lembra que eu falei que eram 2 caminhos? Um caminho veio dessa frustração da gente não ter conseguido fazer, e a gente trouxe isso ao longo dos anos, até que lá atrás, assim, no Orkut, começou uma movimentação das pessoas que gostavam, que tinham assistido, que acompanhavam, que eram apaixonadas pelo enredo, pelos personagens, pelas músicas, né? Eu acabei conhecendo o pessoal do J-Box nesse meio tempo, e a gente começou a ter, pela primeira vez, porque na época que a gente fez a trilha, tudo, não tinha internet, a gente ainda usava pager, né? Então, eu tinha 2, o meu e o do trabalho. Então, a gente não tinha um feedback desse movimento, né? Dessa paixão, dessa coisa que existia desde que começou a passar na manchete e que veio ao longo dos anos aí, até atravessando geração, assim, sabe? A gente não tinha a menor ideia disso. Então, lá no Orkut, começou esse burburinho, a gente conhecendo o pessoal, bate-papo, não sei o que lá. A gente notou que tinha... existia vontade, né? Inclusive de se consumir, se a gente fizesse, né? E aí, apesar da dificuldade, porque o Luigi não mora no Brasil, né, gente? O Luigi mora nos Estados Unidos. Mas... Vejam que está de dia, onde ele está, ainda está batendo sol, né? Mas o Hans também, parece que está sol onde ele está. Mas aqui está sol. De noite? Aqui não é de noite. Não é de noite, não. Aqui o Hans está na Argentina, por isso. Está um pouquinho para trás. Eu tô brincando, né? Mas, não, tá sol, enfim, a gente começou a ter esse movimento, conversar com as pessoas, a gente notou que se a gente fizesse, teria como, né? E assim, mais ou menos nessa época, eu consegui pôr na internet as versões dos anos 90 pro pessoal, em alta qualidade, que isso não existia, passei pro pessoal. Sim. O pessoal dos grupos. Qual não foi a minha surpresa um dia, quando eu vi que no YouTube, e aí já na época do YouTube, né? Mas eu só descobri no YouTube. Quando eu vi que no YouTube tinham as músicas completas, sem cortar, né? Que no encerramento que passava na manchete, os 2 primeiros encerramentos eram completamente cortados, né? Por algum motivo de horário, sei lá, e aquilo era uma frustração tremenda pra gente que assistiu o desenho. Verdade. Mas aí foi isso, esse burburinho e aquela vontade de ter feito o que não fizemos foi o que motivou a gente. Então, vamos regravar tudo, Luigi? Vamos. Começou assim, na verdade. E foi durante a pandemia, não foi? Começamos um pouco antes, né? Um pouco antes. Começamos, mas a gente foi fazendo, a gente gravava uma música, aí passava, sei lá, um tempo a gente gravava outra, porque todo mundo trabalhando, todo mundo envolvido em outros projetos, assim, a gente foi fazendo conforme a gente conseguia. Então a gente, com a ajuda do pessoal do J-Box, olha, dia tal vamos lançar mais uma. A gente botava mais uma. Aí, bom, vamos trabalhar na próxima. E aí, legal. Assim, a gente foi fazendo.
Aí ainda surgiu a ideia de fazer o Catarse. E o Catarse, ele possibilitou que a gente fizesse o disco. Olha que lindo. O disco que agora chegou, já está sendo enviado aí para os apoiadores. Disco lindão, bem com encarte, com as letras, tudo bonitinho. Nossa, que bonito. E aqui, ó, dá para ver, gente? Tá. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Será que eu consigo colocar só... Vou tirar aqui, ó. Ó, eu vou fazer uma parada aqui. Eu vou tirar você rapidinho, Luiz. Só para o Hans aparecer melhor aqui. Ver assim, né? Ó, que bonito, gente. Aham, ó, tem a Genkai, cara. E o lado B, ó, dá pra ver? Dá pra ver sim. Tem o Koema. Que sensacional. Olha que bonito. Translúcido, coisa linda, gente. Luiz, você conseguia ouvir a gente? Acho que não, né? Consegui. Ah, que bom. Aham. Eu fiquei assim, tirei o Luiz da sala. Não, consegui. Que bom. Mas deu pra ver, né? Deu. Então, pelo Catarse, a gente conseguiu fazer os CDs, né, que chegaram bem rapidinho, a gente conseguiu entregar logo para os apoiadores e tal. Os discos que chegaram, né, há pouco tempo, a gente já está entregando. Muito lindo. A gente fez uma live bem bacana em São Paulo, que a gente gravou e alguns vídeos... Foi a live do show, né? Isso. Vocês fizeram tipo um show, eu assisti essa live. Isso. E algumas músicas dessa live estão lá no nosso canal do YouTube. Outras vão aparecendo conforme elas forem saírem do pós-produção, assim, né? Que tá tratando tá mixando áudio. Aí, assim, periodicamente vai aparecendo elas lá junto com outros conteúdos que a gente vai produzindo e colocando lá. Muito e legal. aí começou esse movimento mesmo, né? De a gente virar uma banda efetiva, de estar presente todo ano, de assim, cuidar de uma certa maneira de uma carreira, assim, né? Começar uma pequena carreira, vamos dizer assim. E isso a gente passando por vários vai e não vai também, muita várias coisa bacana, né? Várias dificuldades. A gente começou o projeto com a Carlinha, que hoje não está mais conseguindo participar. Ela até, em conversas que a gente teve, assim, espera poder voltar, se apresentar pra gente. Pode ser que eventualmente ela apareça num show, né? A gente pode estar fazendo um show, de repente ela pinta lá do nada. Pois é, quando ela puder, né? Ela sempre vai ser bem-vinda, né? Pra Claro. voltar e cantar a parte dela. A gente fala, ela é DNA e ouvinte, né? Vai estar sempre na história, o timbre da voz dela, né? Enfim. Sabe uma coisa curiosa que ela me falou? Eu não sei se eu cheguei a compartilhar isso com vocês. Durante a Anime Friends, a gente estava no backstage, né? Tava aquela emoção, né? No Anime Friends. A gente já vai falar do Anime Friends, mas aquela emoção toda. E ela viu o povo todo animado, cantando, assim. E ela falou assim: nossa, eu acho muito legal isso aí, isso de vocês, né? Isso que vocês construíram. Aí eu falei assim: o que você tá falando? Você faz parte disso. Que isso? Ela falou como se ela fosse uma pessoa de fora, né? Ela falou como se ela fosse uma pessoa de fora que não tem, assim, conexão, né? Eu falei: não, que isso? Você faz parte disso também, né? E ela parou assim, ela falou: você tem razão. E ela nunca tinha se considerado, pelo que parece, né? Pelo que ela falou, mas quando ela parou, ela pensou e ela concordou, né? E ela, se você ouvir Sorriso Contagiante, os backing vocals são ela. Você chegou a... Na verdade, somos nós três, né? Estamos juntos. Mas ela tá lá, né? Mas o timbre de voz dela... Não, e a música que ela canta também, que é uma das que eu mais gosto. Dos Sonhos, maravilhosa. Tá cravado no DNA Yu 20 e na trilha sonora do Yu Hakusho. Não tem Com certeza. Né? Claro. Aquela música, quando ela entrou no desenho, como eu assisti quando eu era criança, né? Tava na 6ª série, sei lá, 7ª série da escola. E quando entrou, a gente sentia que era a última fase de Yu Hakusho.
Então foi uma coisa assim, uau, nossa, tá acabando o Yu Yu Hakusho, o último episódio. E aí aquela música ficou, né, no final. Mas eu puxei esse assunto da Anime Friends, eu quero aproveitar para perguntar. Como foi para vocês apresentar junto com a autora da maioria das músicas, né, de Yu Yu Hakusho, a Matsuko Mawatari? Olha, assim, eu lembro que eu cheguei no hotel, se não me engano, num domingo, acho que foi um domingo que eu cheguei lá. Foi, acho que foi. Foi no domingo, né? E aí eu me apresentei para Mônica, alguém me falou, né? Eu conheci os tradutores, né? Isso. E aí a Mônica falou, eu vou trabalhar com a Matsuko, né? Aí foi um negócio chocante. Aí na segunda-feira, ela não chegou na segunda, chegou na terça, assim, não lembro. Mas na segunda-feira... Você estava antes da gente. Eu estava lá antes. Na segunda-feira eu desci para tomar café no hotel. Aí eu falei com a Mônica, ela chegou, né? Aí a Mônica falou, não, ela vai chegar amanhã. Foi. E no dia seguinte eu olhei, ela tava... no dia seguinte ela estava tomando café, sozinha. Numa mesinha pequena. A Mônica não estava... não sei onde é que a Mônica estava. Eu olhei... ela tomava café muito cedo. Né? E aí eu falei, cara, será que eu chego nela? Será que eu falo alguma coisa, né? Aí eu esperei a Mônica chegar. Quando a Mônica chegou, aí a Mônica me apresentou e ela foi uma doçura fenomenal. Aí a gente foi ensaiar com ela, né? No dia seguinte, eu acho, no estúdio. Foi no Drive? Não, foi no... Como é que chama aquele estúdio? Lá. Sabe que eu não lembro o nome do estúdio, cara? Era um estúdio longe. Lembro que era um estúdio longe. Aí, Porra Meu. É um estúdio sensacional, ele é longe, mas tem uma estrutura muito legal. Aqui nesse canal a gente xinga à vontade, tá? É liberado. Porra Meu? É liberado o xingamento. Mas o estúdio chama Porra Meu. É verdade. É verdade, esse era o nome do estúdio. Era o nome do estúdio. E é um estúdio muito legal, porque ele tem salas grandes, né? Era muito bonito. A maioria dos bonito. estúdios de São Paulo hoje, eles são meio claustrofóbicos, assim. E a banda era grande, a gente já tinha uma Matsuko ensaiando, a gente quis ter um compor, né? Mas vamos focar. Como é que foi a emoção de vocês? O que vocês sentiram lá? Estando frente a frente com a Matsuko e performando com ela. Antes da gente cantar com ela, porque a gente primeiro passou as nossas músicas. A gente passou as nossas músicas, aí... Desculpa, eu não sei porque a minha cachorra tá resolvendo pedir audiência. Eu nem escutei ela. Tá. Ela tá... Convidada especial, cachorra do Luiz. Ela tá mais de meia hora que ela tá aqui. Mas aí eu cheguei pra Mônica, né? E a gente estava numa salinha separada. E eu falei, Mônica, eu só precisava ver com a Matsuko que parte que ela quer cantar, que parte que ela não quer cantar, e que parte que ela acha que seria legal. A cachorra aí que parte que ela vai querer fazer, que parte que ela não quer fazer. Aí ela falou, Luigi, o que você quiser que eu faça, eu faço. Foi. Eu não acreditei nisso. Eu falei, Lucy, não. Aí eu falei, o que você quiser fazer, eu faço. Aí para intérprete é ruim esse momento, porque a intérprete quer que alguém decida o que vai ser feito, mas aí a pessoa fala, não, o que você quiser, o que você quiser. E aí eu falei, olha, tudo bem. Aí eu falei, eu fiz a letra dessa maneira, aí vai aqui, blá, 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 tudo bem. Ela, tá ótimo. Aí... Deixa eu falar uma coisa só para completar.
E não é só isso, né? Porque eu e o Luigi somos duas pessoas doidas, e não é só a letra que ele, né, ajeitou aqui ou fez ali. Mudou A gente mudou algumas a forma coisinhas. das músicas completamente, assim. Sim, Onde era sim. fonte, onde vai pro refrão, a gente fez o que a gente Quis, tanto É. que na versão original, o Arigatou gozaimasu repete 3 vezes na música, 4 sim. até. E quando a gente fez, a gente só fazia no final. No Nossa, final. é. Na no verdade, final. Arigatou gozaimasu 2, e aí no final é Hoho Emi no Bakudan, né? No final. Tá. Que é o São tipo- 3 pedacinhos, que aí você tira um, né? É. E aí só no final, né? E na versão em inglês, vocês vão ver o que. Ai, meu Deus, tô ansiosa. Eu quero aproveitar esse momento. Eu trouxe um vídeo surpresa aqui pra vocês. Eu não falei pra vocês que tinha esse vídeo aqui. E aí eu quero aproveitar pra botar esse vídeo aqui. E aí vocês vão aproveitar também esse momento aqui que eles comentaram. Vamos ver. Eu sei que o meu coração agora o vento suave traz, porque de qualquer lugar estamos frente a frente, enquanto a noite cai e vários rumos envolvendo nossas mãos assim, até que tudo se esvai. É tão estranho a gente não combinar se de repente a força pra viver vai mostrar que foi bom e valeu. Mas se não acontecer, a gente fez o que é certo. Não vou me machucar, eu nem me importo mais. Só quero que você me entenda. Somos diferentes, deixa eu passar. Olha só que legal. Vocês conseguiram ver o vídeo direito? Gente, que demais isso! Que demais, Legal. eu nunca tinha visto Então, esse vídeo. é porque eu secretamente filmei, né? Olha só! Porque depois eu preciso compartilhar com vocês esse vídeo. Mas se você ouvir atentamente, tem o back vocal da Mônica também, porque Eu segurando. senti uma voz aqui, eu falei, Não dá pra não cantar junto, Não dá pra né? não cantar. Na hora. Não dá pra é não. muito legal o É Marcelão também filmando. É um Logo depois momento, ele foi né, tocar com a gente? né? É um momento. E eu tinha justamente perguntado pra ela: você quer que eu filme? E ela falou: filma. E aí eu filmei e depois passei tudo pra ela, né? Porque para ela era um momento importante também, né? Foi um momento emocionante de conseguir, assim, levar a música dela pro outro lado do mundo, né? De uma forma que ela jamais esperava quando criou, né? Essas músicas. Aproveitando, vocês acham que acabou? Tem mais um vídeo surpresa aqui. E eu acho que dessa vez eu acho que é interessante vocês, Luigi e Hans, vocês usarem o full screen, senão vocês não vão conseguir ver uma coisa Eu já tô importante full aqui. Então vou passar para vocês. Estão preparados? Sim. Vou passar. ルイージ・ハンス、こんにちは、マータリマツコです。今日はさよならバイバイについてのお話と伺いました。この曲は1992年に作ってセカンドアルバムに収録されているものです。それをテレビ局の方が気に入ってくださって、悠々白書のエンディングとなりました。この曲はアルバムの中で結構私は16ビートが多いんですが、その中でヨーロッパ系の淡々とした8ビートを作りたいと思ってできた曲です。最初、アレンジ打ち込みからできて、絵が出来上がった絵、
に字を書くようなイメージでメロディーをつけました。アレンジ作曲が先にできて、この完成品をリー・シャオロンに委ね、リー・シャオロンさんに詞をつけてもらいました。最初、さよならバイバイのバイバイのふわりがですね、どうしてもしっくりこなくて悩みましたが、ボーカル録音の時、さよならバイバイというように、バイバイってセリフのように歌ったらしっくりきました。いろんな方に愛されてる曲で嬉しいです。今はブラジルのボサノバ風にも歌ってたりします。アニメフレンズでのハンスのアレンジに、もう控え室でステージでも聴いていてですね、イントロからジーンときて涙が溢れたのを覚えています。切ない曲ですね。本当にありがとう。あと、ルイージのハイトーンボイスもよりこの曲を引き立たせてくれている曲だと思います。本当にありがとう。これからもこのさよならバイバイとともに頑張っていってください。さよならバイバイのマータリでした。バイバイ。Oh, My God. nossa. Enxuga, 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 enxuga. Enxuga, enxuga. Pois é, ela quis mandar uma mensagem. Ai, Mônica. Pô, não faz isso, hein? Eu sou velho. Olha o coração, né? Olha o coração. Cuidado com o coração. Né? O Luciano falou, não tenho mais idade para surpresa. Meu Deus, que momento. Né? Essa é uma das músicas que ela falou para mim, né? Bastante, que vocês fizeram um trabalho que ela ficou assim muito surpresa e ela ficou muito orgulhosa de ter assim a obra dela, né, sendo levada desse jeito e com essa qualidade, né? Então vocês podem se orgulhar muito do trabalho que vocês fizeram, além não só, né, porque não só o trabalho que vocês fizeram tá no coração de todos os brasileiros, né, que acompanharam a série na época, mas também tá no coração dela que criou, né, a música. Então, parabéns para vocês. Parabéns mesmo. Assim, todo mundo chorando nos comentários, todo mundo chorando aqui. É assim mesmo, gente. É que nem na Anime Friends foi um chororô só. Até o dono da Anime Friends tava chorando atrás do palco. Até o Juliano tava lá, tipo, chorando, porque foi realmente um momento incrível, né? É o poder da música que traz essa sensação de fraternidade, né? Que a gente tem de estar conectado, assim, né? Pelo amor à mesma coisa, né? É uma coisa bastante particular, é uma coisa bastante singular. E ela é uma pessoa que difícil descrever o quanto ela me emocionou, sabe? Nos dias, a gente teve a honra, né? Eu, você, Mônica, o Hans, a Matsuko, o próprio Juliano, o Diego, o pessoal todo lá, a Bruna também, o Akira. A gente teve a oportunidade de passar 3 semanas juntos, praticamente, né? Foi uma família, né? Durante um Foi uma tempo. família durante aquele processo, com a Arlene também, sabe? Foi, além de que cantou com a Matsuko, né? E é uma coisa que, assim, é o ponto mais alto da minha carreira até hoje. Assim, eu me sinto... É fácil para mim falar isso, porque ela é de uma... A Matsuko é de uma gentileza e uma assim, ela é uma pessoa com luz, sabe? E ela trouxe essa luz pra gente. E, assim, o meu sonho é um dia poder ir pro Japão e cantar com ela no metrô, algum lugar assim que tá junto. Isso aí nós vamos dar um jeito nisso. Esse é um sonho super realizável. É um sonho super realizável. Fazer o ranzinho lá tocando. A gente coloca a caixa de som nessa. É o que mais tem por lá, galera. A galera faz lá no Japão. Sabe? Legal isso. Bora, vamos lá. Streets, né? Ó, tudo pronto. Vamos lá. Então, gente, vamos então entrar na letra.
Tá eu não vou demorar muito na letra para não estender tanto assim a live. Mas antes da letra, eu preciso apresentar a música em português para vocês. O pessoal me mandou aqui um vídeo com a música. Primeiro a gente vai ver o vídeo. Eu vou passar aqui, tá? Tá. Eu sei que o meu coração agora dói. O vento suave traz um olhar que te encontra em qualquer lugar. Estamos frente a frente enquanto a noite cai e vai aos poucos envolvendo nossas mãos assim até que tudo se desfaz. É tão estranho a gente não combinar se de repente a força pra viver vai mostrar que foi bom e valeu. Mas se não acontecer, a gente fez o que é certo. Não vou me machucar, eu nem me importo mais. Só quero que você me entenda. Somos diferentes, deixa passar. Eu vou dizer adeus, eu nem me importo mais. Só quero que você me entenda. Somos diferentes, deixa passar. Sayonara, bye bye. Eu nem me importo mais. Sayonara, bye bye. Nossa, muito legal. Esse vídeo ficou excelente, hein? Foi um showzão, viu? Esse show foi o quê? 8 meses antes do Anime Friends. Foi outubro, setembro, de 25 de setembro de 2021. Isso. E assim, tradicionalmente eu esqueci a letra várias vezes. Não sei se dá para perceber Sério? que eu tinha um iPad na minha frente ali. Não, não dá pra perceber. Nem lendo Luigi, ele acerta. Você faz uma coisa com a melodia dessa música. Não sei se acho que a culpa é do Hans, na verdade. Que tem um pedaço que a melodia é bem diferente. E aí quando eu tento cantar em japonês, eu fico doida às vezes, porque em japonês é outra melodia. Qual parte? Vamos ver, nós vamos ver isso aqui Tá, agora, tá bom, inclusive. Eu vou compartilhar a tela aqui pra gente ver. Olha, se a culpa for e minha falar mesmo, sobre. aí eu digo que a culpa é do Luigi. Bota a culpa no Luigi. Vamos Nossa, agora ver eu tô aqui. tenso, eu tô tenso. Tá tenso? Muito tenso. Tá tenso? Fica tenso, não. Eu não lembro o que eu fiz. A gente tem a primeira parte da música. Eu coloquei aqui, primeiramente, a letra em japonês. Deixa eu fazer uma coisa aqui, senão vai ficar aparecendo isso aqui. Eu fiz aqui a letra em japonês. Aqui tem a letra romanizada, né? Para vocês acompanharem. E aqui é a tradução que a Mônica fez, né? Da letra, né? Tá. Que vocês vão ver que é um pouquinho parecida, né? Em alguns pedaços e um pouquinho diferente em outros pedaços. E vocês vão ver aquele negócio que eu falei para vocês, de ser, assim, uma coisa meio poética demais. As músicas japonesas são muito poéticas. E às vezes a gente tem que parar para analisar o que estão querendo dizer com isso, né? No final das contas, ok, mas qual é a história, né? E a gente tem que entender isso, né? Aqui no pedaço inicial, a melodia fica assim, né? Fukiru hazu no kokoro ni. Que seria exatamente esse pedaço aqui, né? No meu coração que deveria ter esquecido. Esquecido, talvez, assim, os sentimentos, né? O coração partido. Soto yokogiru. Eu tentei colocar bem esse pedaço aqui e esse pedaço a tradução, né? Atravessa devagar, o que atravessa? Kaze wa yasashiku. Um vento gentil. Essa parte aqui que eu acho que é diferente. Fica bem diferente. Mukai ate. Porque é a mesma coisa que aqui em cima, na verdade. É para ser a mesma coisa, né? Esse seria nos encaramos, que aí vocês colocaram, né? Ficamos frente a frente. Estamos né? frente a frente. Isso.
E aí tem um pedaço que é bem rápido da música. Migita te tote wo itsumo no tasogare ga tsumi. Ela fala tsumi muito rápido aqui nesse pedaço. Que seria essa parte que apertamos as mãos. Vocês colocaram na letra da música como se as mãos se enlaçassem, né? E vai aos poucos envolvendo nossas mãos, né? Yeah. Sim, né? Que tem na letra da música, né? Exatamente. Né? Mas aqui a minha impressão foi que eles estão a minha impressão, tá? A minha interpretação da letra foi que eles estão apertando a mão em despedida. Eles estão apertando a mão um do outro como um adeus, né? Um cumprimento meio seco, sabe? Não um cumprimento caloroso, né? Essa foi a minha interpretação da letra, né? E aqui... No nosso caso também vai envolvendo até que tudo se desfaz. Exatamente. Tsutsumi tokashiteiku, né? E que seria essa parte que envolve e desfaz tudo. E no caso, quem envolve é o pôr do sol. O pôr do sol que envolve a cena toda e aí desfaz também, ao mesmo tempo, né? Por isso que eu coloquei enquanto a noite cai. Enquanto a noite cai. Perfeito, enquanto a noite cai. Eu ia falar isso agora. Essa palavra aqui, tasogare, ficou uma palavra famosa por causa daquele anime Spy Family. Eu não sei se vocês conhecem. Sim. Nesse anime Spy Family, o espião principal, ele chama Tasogare, né? O nome dele de espião. O codinome dele é Tasogare. Tasogare é uma palavra muito melancólica para os japoneses. Essa palavra Tasogare, ela traz uma ideia muito, muito forte de melancolia. Tasogare. E aí, nesse pedaço, essa parte eu acho muito legal, porque é igualzinha em português, é perfeita que vocês fizeram. Okashi, né? Essa parte. Que vocês colocaram, é tão estranho. Esse tão estranho caiu bem. Caiu muito bem. Né? Por exemplo, só estranho. Não daria para fazer estranho. Não, eu não gosto nunca de pegar a mesma sílaba e dobrar ela. Eu acho muito pobre fazer isso. Por isso que é tão estranho, né? Exatamente. Não tem como, né? É tão estranho, fica bem perfeito. Okashi, né? Korebochi mo nite inai. Essa parte aqui foi que vocês colocaram, né? Como é que foi? Vocês colocaram somos a gente não combinar. A gente não combinar, isso. A gente não combinar, né? Que é essa parte que a gente nem se parece, né? A gente não se parece, mas essa parte aqui eu acho muito interessante em japonês. Anata to watashi no egao ima de wa. O meu sorriso e o seu, agora, né? Ima de wa, agora faz parecer kagami o miteru yona kibun, que fica assim, né? Parece que eu estou olhando num espelho, né? Quer dizer, essas duas pessoas, elas estão com o mesmo tipo de sentimento. Elas estão sorrindo do mesmo jeito. Então, a pessoa que está falando, ela olha para a outra e ela se vê na outra, né? Esse é o pedaço. Aí, eu coloquei aqui a letra que eu traduzi e a letra da versão em português, para a gente comparar, né? É bem a mesma coisa, só que como a gente tinha comentado antes, né? Dita com outras palavras e com um jeito que encaixa de verdade na música, né? E que seja poeticamente rico em português também. Exatamente, que dê assim, né? Para em português a gente ouvir e pensar, nossa, que bonito, né? E não ser assim umas palavras jogadas, assim, né? Exato. O que vocês acharam de ver essa comparação desse pedaço? Vocês acham que... eu fiquei orgulhoso, viu? Valeu, né? Ó. A única parte que eu tô meio olhando assim, mas o meu sorriso e o seu faz parecer agora que estou olhando no espelho. Pois é. Então a gente não combinasse, de repente eu fosse pra viver, vai mostrar que foi bom e valeu. Assim, eu acho que... Acho que eu tomei uma liberdade poética mais... Mas eu acho que bate, porque esse aqui é o mesmo sentimento de que... assim,
basicamente essa letra é sobre um casal se separando e que não rolou, não deu certo deles ficarem juntos, né? Sim. Então, basicamente, é esse sentimento de contentamento, os dois estão sorrindo e estão fazendo assim. Sim. Sim. Então, exatamente isso que você colocou aqui, né? E que aí eles chegaram à conclusão que não ia dar certo, mas que tudo bem. Mas a gente fez o que pôde, né? Essa é a ideia mesmo, né? Sim. Então não tem nada muito fora aqui do que foi proposto na letra em japonês, né? Uhum. Eu fico doida nesse pedaço aqui que é diferente, né? Mas o português ele tem isso, né, Mônica? Às vezes você não consegue, mesmo se você versionar uma música do inglês ou de qualquer outra língua para o português, é muito difícil você passar ileso, assim, você conseguir preencher todas as sílabas bonitinho, certinho. Claro, você pode ter cuidado de fazer isso ao máximo, mas sempre vai ter um pedacinho ou outro que vai, para o português, você vai ter que dar aquela arredondadinha num pedacinho aqui, uma mudadinha numa nota, na melodia mesmo em si, para acomodar, né, a poesia, né? O português ele tem isso, porque eu não sei como é que funciona em japonês, assim, mas assim, eu acho que o japonês ele tem uma coisa que é diferente das músicas em português, que em português eu acho que a gente se preocupa um pouco mais em não quebrar muito a palavra. Exato. Em não esticar ela demais, em não colocar um tom, uma vogal mais alta onde não tem, sabe? A gente tem esse cuidado. Em japonês, eu acho que não é bem assim. Tem umas palavras que ficam muito distorcidas dentro da música. E é por isso que quando as pessoas falam que querem aprender japonês estudando com música, falam assim, amigo, meio difícil. Não, por exemplo, você tem uma palavra que você usou, que é watashi. Watashi, e que na divisão da métrica ali, parecia que eram duas palavras diferentes. Né? Acontece. Era onde é que tá? Watashi to, né? Onde é que tá aqui isso? Aqui na Korebochi. Tá. Sim. Anata to watashi no... Estica muito, né? Watashi no... Legal. É muito. Essa parte aqui fica feio. Essa parte aqui é bem esticada. Vai mostrar. Mas aí você escolheu uma palavra bem curta. Viver. Sim. Você escolheu uma palavra curta. Eu lembro que eu comparava a versão romanizada com a versão literal. Eu falava, caramba, como é que era? Era tipo uma frase em japonês tinha um significado super curto em português. Exatamente. Né? Então, como é que eu ia preencher? Acontece. Né? O contrário também acontece. Essa meta. Como é que eu vou preencher essa melodia? Né? Para que mantenha uma coisa que a pessoa vai cantar e vai sentir a letra. Exatamente. Não vai ser só uma letra que o cara vai ter que decorar, mas não, que o cara vai sentir a letra. Eu lembro que naquela época a gente era muito preocupado assim, em manter o principal do enredo, assim, o sentido das contexto. A gente tinha essa preocupação, assim. Então, mesmo aonde tem algumas coisas divergentes, assim, o Luigi procurou, na hora de fazer, o máximo chegar numa coisa satisfatória, que inclusive o satisfatório para ele não é uma coisa simples, não, viu? O Luigi, ele vai apertando, ele vai fazendo, refazendo, reescreve, grava de novo, até chegar onde ele acha que tem que chegar. Então, por isso que nenhuma letra voltou para ser corrigida, né? Eu acho que eu tenho que sentir que a melodia foi escrita para aquela letra, sabe? Não uma coisa que tenha sido emendada, forçada dentro da melodia. Então, por exemplo, a gente fez uma versão de Loop Infinito e me levou acho que um mês trabalhando na letra, que é a música do Jujutsu Kaisen. E assim, ela é muito complexa, ela
A gente tem que se ligar, mano, e deixar acontecer, e deixar rolar. E todo mundo fala e nada faz. Então, assim, a Tem minha bastante sensação... palavra, né? Muita palavra, mas eu achei que tinha que ser uma coisa como se tivesse feita com a intenção de ser apesar de eu não fazer rap, eu não sou bom em rap nem nada, mas assim, eu queria que fosse como se tivesse escrito a melodia para aquilo, né? Entendo. Então assim, tanto é o que eu estava falando, a letra em inglês, parece que o cara tentou, não, eu tenho que manter esse significado literal. Uhum. Ele se prendeu no significado da letra e acabou sendo uma tradução, né? Não uma versão da música. Por exemplo, nessa Smile Bomb tem um momento que ele fala, né? I wanna stop and grow up a bit. Chopiri otonasa em japonês. Eu falei, grow up a bit não tem o mesmo significado que teria no japonês. Então, assim, para mim, o conceito certo seria: o cara quer se levantar, ele quer erguer, ele quer sentir que ele está crescendo, que ele está se encontrando, ele está dando valor a si mesmo. Então, assim, my wife is on the scene. Oi. Hi. Então, assim, então por isso que eu coloquei I wanna grow and stand on my feet. Uhum. Entendeu? Que é a mesma coisa de você crescer. Assim, Sim. Agora eu posso. Exatamente. Aí é a interpretação. Interpretação. Né? A gente falou sobre isso em algumas lives aqui no canal. Veio uma tradutora muito experiente de língua japonesa e ela estava falando justamente sobre isso, sobre você ter bom senso na hora de fazer a adaptação, né? Tem que ter um bom senso na hora de fazer. Sim. Desculpa, eu te interrompi. Você ia falar alguma coisa, Luiz? Não, mas é isso mesmo. Esse é o conceito. Inclusive, a gente lançou uma música com o Sorriso Contagiante com o Rafael Alegre, que deu uma repercussão maravilhosa, assim. E tinha um dos comentários quem é que fez essa tradução? Sorriso Contagiante não tem nada a ver com a palavra original, né? Como não tem? Tem tudo a ver. Aí eu peguei e falei assim, eu não faço tradução, cara, eu faço uma adaptação, eu faço uma releitura. Mas tem tudo a ver, poxa. Né? Porque Smile Bomb... Você acha que é porque em japonês é Hohoemi no Bakudan, é bomba de sorriso. Você acha que bomba de sorriso é uma bomba do Coringa que vai fazer todo mundo rir? Não, pô. É alguém sorrindo que faz todo mundo sorrir. Espalha, ela espalha, entendeu? Qual então, que é um sorriso contagiante. Sorriso contagiante. Poxa. É explosivo, mas é explosivo no sentido de espalha. De contagiar as pessoas com a tua Exatamente. Sorriso. Cada uma, mas é cada uma. Vamos seguir para o outro pedacinho para fechar a parte que vocês colocaram da música em português, porque essa música ela é bem comprida, mas eu trouxe pra gente aqui o que tem em português pra gente poder fazer a comparação, né? Porque na versão em português, depois a letra se repete, correto? Se repete, né? Na letra japonesa ela continua ainda com outros elementos, né? Então tem uma curiosidade, dá tempo de contar, não? Rapidinho? Acho que sim. Fala. Na época, nos anos 90, quando a gente fez as versões, não compartilharam com a gente as versões completas. Nós só conhecíamos da maneira que foi pro ar. Aquela versão de 1:15, de 1:20. Era a versão TV. A gente só conhece. Então, assim, tem música, eu não vou lembrar agora, mas tem música que tem uma parte completamente diferente que a gente nunca fez. Né? Tem. Porque a gente também não tinha ouvido. A gente não conhecia a música daquele jeito, né? Sim. Então, essa é a curiosidade. Inclusive, quando eu estava olhando, assim, eu precisei procurar no YouTube a letra, porque eu fiquei perdida um pouco na melodia de alguns pedaços. E aí eu vi que tem duas versões, uma versão mais antiga, onde tem toda a melodia da versão antiga, e sem letra, onde tem letra. E aí depois vocês fizeram versões mais novas da música, com essa parte cortada, né? Essa música, ela tem um pedaço que é bem marcante, que é
algum dia a gente vai se encontrar, né? Com certeza a gente vai se encontrar, né? Kito itsuka eru. Tem um pedaço assim, né? E aí não tem na versão em português com letra essa parte, mas eu achei esse vídeo que tinha instrumental disso, né? E ainda com uma coisinha de back vocal da música original, né? E aí entrava de novo, sayonara, bye bye, né? Aí agora você imagina o quão magnânima é a Matsuko, porque ela poderia chegar e falar, mas espera aí, cadê o resto? Entendeu? Ela sequer manifestou nada, ela simplesmente adorei, eu adoro, tá lindo, tá maravilhoso. É incrível, né? Incrível como é uma pessoa, assim, Ela talvez é eu muito mesmo. Eu mesmo, talvez. Se alguém regravasse a minha música no Japão, você ia ficar, ué, cadê? tá faltando aquela parte. Não tem? Tem uma parte. Ninguém me falou nada. Pois é, né? Mas ela estava muito feliz de estar com vocês. A gente também. Então ela aproveitou a ocasião mesmo. E aí tem a parte seguinte, né, da música, que é parecida em alguns pedaços. Kanashimanai, que é não fique triste. Reiki dakara ne, eu estou bem. Nanigenai aisatsu ni. Nanigenai quer dizer que sem importância, né? Eu coloquei como simples, né? E aisatsu é cumprimento. Cumprimento, aisatsu. Mas arigato, que é obrigado, é difícil você chamar obrigado de cumprimento. Só que em japonês é tudo aisatsu para eles, né? Palavras que você usa para demonstrar coisas aos outros, é tudo aisatsu. Bom dia é aisatsu, boa noite é aisatsu. Então eu coloquei traduzir como palavra, né? Nanigenai aisatsu ni kakureteru arigato, né? E aqui é uma parte curiosa que fala que está escondido, isso está escondido dentro da palavra arigato. Tá usando a palavra escondido, kakureteru, mas esse kakureteru quer dizer que está incluído, né? Então, em vez de traduzir que eu escondo, eu traduzi eu demonstro. Porque eu uso a palavra arigato para transmitir não fique triste, eu estou bem. Então, eles meio que se despedem agradecendo um ao outro, né? E aí tem essa parte, sayonara, bye bye, genki de ite ne. Aqui, adeus, bye bye, né? Esse genki de ite ne, eu não repeti, mas fique bem, né? Eu acabei não colocando aqui. Watashi kara kiri dashita keijime dakara kya chishiteyo. Olha essa diferença, kya chishiteyo. Isso não faz em português de jeito nenhum, né? Quebrar a palavra. Sim. Né? Eu tracei essa linha entre nós. Eu coloquei, então, aceite, mas ela fala, então, pegue. Kyati. Esse kyati é igual de cat em inglês, sabe? Kyati shiteyo, né? Pegue, né? E aí seria essa parte que vocês colocaram aqui. Como não vou me machucar, né? Kanashimanai. Reiki dakara ne. Esse eu estou bem. Eu nem me importo mais. Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Porque esse eu estou bem, quer dizer, eu não tô nem aí. Esse reiki dakara, quer dizer, não se preocupa comigo, porque eu não tô ligando, né? E aqui, né, esse só quero que você me entenda, somos diferentes, é só eu deixar passar. Essa parte aqui eu conecto bastante com esse pedaço aqui. Sim. Da diferença, porque essa linha que eu escrevi, o real significado dessa palavra aqui, que é essa kedime. Essa palavra kedime, ela é uma palavra que significa linha de certo e errado, diferença, eu e você, sabe? Então, no final das contas, é bem isso. Nossas diferenças, né? Sim. Então, é para deixar e que você estabeleceu um ponto que, daqui a gente não tem evolução. A gente não Exatamente. E tudo bem. E tudo bem, pois é. O que vocês acharam desse pedaço? Bem legal.
E aí depois tem adeus, bye bye, né? Que eu vou dizer adeus, eu nem me importo mais, que foi para repetir a estrofe por cima, só quero que você me entenda, somos diferentes, é só deixar por cima. Que é esse pedaço mesmo, então, né? Aceite, né? Aceite, então, né? Aceite seria deixa pra lá. Exatamente. Ficou, então, bem dentro, eu acho, né? Da letra. Quando eu escutei, assim, primeira vez, eu fiquei assim, caramba, ficou bem certinho. Agora, a próxima gravação que vocês têm que fazer a adaptação do resto da música. Seria muito legal. Tá aí uma puta ideia. Não é? É uma... Quem quer? Coloca nos comentários, escreve eu quero. Eu quero a Sayonara Bye Bye inteira. Tem uma parte tão engraçada que ela fala assim, você não precisa me devolver os meus CDs, não pode ficar. Sério? Ela olha fala, que legal. Pode ficar com os CDs. Tipo, ela deve ter deixado coisas na casa dele. Eu não deixava. Ele não... Os CDs não. Os CDs não. Os CDs não. Não, a galera quer a versão completa da Marlene, aí já tá vocês gritando. não acham que é mais ou menos aquilo que eu falei antes, assim? Fala a mesma coisa, né? Exatamente. Pode até estar em outro lugar na estrutura, assim, uma frase que está lá em cima foi para baixo e tal, mas no contexto geral, assim, o Luigi principalmente teve esse cuidado. Eu sou testemunha, eu tenho que dizer, né? Existiu todo um cuidado para que isso fosse assim, sabe? Então... a música Silhueta, por exemplo, que a gente fez do Naruto, era uma loucura, assim, porque o Bruno Sicarelli, que é o nosso assessor para todos os assuntos especiais, né? Agora italiano, não te parla italiano, te parla em português, mas assim, como é que é? Ele me deu a tradução literal e tinha momentos que eu não sabia se a letra que eu estava lendo dizia respeito à estrofe anterior ou à estrofe atual. Então eu estava trabalhando, então eu já tinha terminado a primeira estrofe, mas aí sobrou uma frase. Então, mas já onde eu encaixo isso? Aí eu peguei, joguei tudo fora, encontrei uma maneira que era meio reversa para dizer a mesma coisa, mas incluindo aquela frase na primeira estrofe da música. Que legal. Então, assim, tem horas que você tem o conceito todo, e você fala, legal, tá bonito, assim tá bonito. Mas aí você fala, mas e essa frase? Essa frase tinha que ter entrado aqui, porque se eu botar ela no segundo estrofe, eu faço tudo ímpar depois, e aí não vai casar. Não vai dar. Então, eu preferia apagar tudo, né? E é o grande lance que você está fazendo um trabalho bem feito, é não se apaixonar pelo que você está fazendo. Pelo rascunho, né? Entendeu? Então você fala, não, mas está tão lindo. Bom, tudo bem, mas eu consigo fazer melhor dentro da estrutura correta. Aí eu apaguei tudo, refiz e ficou bem melhor, entendeu? E tem momentos que você fala, não, mas não está falando isso, não, mas está falando na próxima, a interpretação está se estendendo de outra maneira, entendeu? Então é muito interessante esse processo de adaptação. Que eu lembro que teve uma música aí que o pessoal no Brasil estava tirando muito sarro, que era a música do filme da Lady Gaga, como é que era? Ai, eu acho que eu sei qual é. Era daqueles, uma estrela, não sei o que. Né? A Star is Born, a né? Star is Born. Nasce uma estrela. Eu sei essa música. E eu lembro que o pessoal estava tirando um sarro, eu não sei quem que regravou, que os caras estavam, sabe, destruindo a versão, que era muito engraçado. E eu entendi por que o pessoal não tinha gostado, porque realmente fizeram uma tradução muito ao pé da letra. Foi muito ao pé da letra. E aí não tem jeito, entendeu? É a mesma coisa. Yesterday, all my troubles seem so far away. Ontem, meus problemas pareciam tão distantes. Não dá. Não dá. Então, tem, assim, tem que adaptar. Você tem que... Como é que você traduz isso? Não adianta. Aliás, tem uma pergunta pertinente a esse assunto aqui, que colocaram aqui. O Luciano falou aqui. Quanto tempo em média... Deixa eu tirar isso aqui. A Arlene falou que foi a Paula Fernandes que gravou um sertanejo. Ah, um sertanejo.
O Luciano está perguntando, Luigi, quanto tempo em média você demora para fazer a adaptação? Como é o processo de adaptação? Acho que ele vai dizer, depende. Depende. Por exemplo, como eu falei, a Loop Infinito, na verdade, não foi nem a que eu cantei, foi a Lost in Paradise, não foi nem essa. Foi a Loop Infinito mesmo, que agora eu esqueci a melodia. Lamento Samurai. Gostei. Lamento Samurai. E eu não sei, às vezes, se não é uma questão de pressão também, mas a Loop Infinito, eu levei 1 mês para fazer. E uma coisa que a silhueta eu tinha que entregar para o Hans até às 3 da tarde, até a do Naruto. Até às 3 da tarde. Fala se fosse um carrasco, né? Não, mas não é, porque eu tinha que embarcar no dia seguinte, né? E a gente tinha que fazer os vídeos, eu estava indo para o Brasil no dia seguinte. A letra de silhueta eu fiz em 3 horas, a adaptação. Foi a pressão. Claro que é aquele negócio, né? Tem aquela famosa história, né? O rei comissionou o pintor do reino a fazer um quadro do rei, né? Aí, ok, pode deixar. Aí passou-se 1 ano, o rei mandou um emissário lá no casa do artista para falar, escuta, né? Bateu na porta, escuta, tem 1 ano que você tá para fazer a pintura do rei. Aí, momentinho, pegou lá um canvas, tá aqui. Ele falou, pô, você levou 1 ano para fazer? 1 ano para entregar e agora fez em 5 minutos? Ah, mas por 1 ano eu estava pensando no que eu ia fazer. Então, assim, a silhueta eu comecei a ouvir muito. E aí, na hora, acho que e ao mesmo tempo que você está ouvindo... Você pensava já a respeito. Você está pensando. o que você vai colocar. Agora, a Loop Infinito demorou muito tempo. Nessa comparação, o Hans é o rei, então. E aí ele falou... Hans é o rei. Não, o Hans foi o emissário. O Hans é o emissário. O público é o rei. Que é o rei. Então, assim, eu acho que é mais ou menos dessa maneira. E uma coisa até que o Bruno Sicarelli até tinha me perguntado, ele falou, né, que eu sempre segui uma tríade, que é falar sobre amor, tempo e as forças da natureza. Então, se você pensar ventanias, o tempo, entendeu? Também tem a outra que eu falo do tempo também, que é as coisas das novas. Eu não sei se você conhecia o Outro Mundo por Querer, ou se é... eu ouvi, Tem uma que eu falo também do tempo, que o tempo parou e está estacionado e as coisas estão acontecendo e tal, mas é um elemento que tem, entendeu? Então, assim, o que o Bruno estava até perguntando é se as originais também carregam esses elementos, entendeu? E eu acho que está muito presente nesse âmbito, sobretudo nas músicas do Takahashi também, como a Carta, entendeu? Acho que as relações pessoais também, né? As relações pessoais associadas à passagem do tempo, né? De que às vezes você tem que esperar para aquele momento acontecer, entendeu? E as forças da natureza. Eu acho que isso remete muito à própria cultura japonesa. Sim. Porque o Japão é um país milenar que tem relações intrapessoais muito estruturadas e muito fortes. E eles são vítimas de furacões temporais, terremotos. Então, eles estão à mercê da natureza mesmo, não tem muita coisa. Tudo isso define a vida, né? Por exemplo, é como aqui, por exemplo. Aqui eu tenho chega a ser até meio chato, porque assim, começa a chegar abril, todos os comerciais vão. É hora de plantar é hora de plantar novas plantas. Está na hora de cuidar do gramado. Está na hora de não sei o quê. Então,
Você tem que comprar grama, você tem que comprar fertilizante. Você tem... Aí, Capitalismo. Hein? Capitalismo. Capitalismo, Aí tá chegando no outono, a mesma coisa, vai chegando no inverno, aí os comerciais passam a ser só com carro andando na neve. Entendeu? Então, assim, tem um período muito... O que é bom pro lado da publicidade, como eu e o Hans, porque, assim, um comercial ele vai durar aquela temporada. Você vai ter que fazer 4 comerciais para a mesma empresa. Para cada temporada. Cada temporada vai ter uma coisa diferente, né? O Bruno escreveu agora aí, Amor à Deriva. Então, assim... O Amor à Deriva, o quê? O que tem? Amor à Deriva é uma música que é totalmente... sim, com o tema, né, do amor, né? E assim, dependendo de como tá o tempo. O oceano, o mar. Então, o tempo. Então, assim, é uma coisa que para mim é muito natural, por algum motivo. Eu sempre escrevi as minhas letras. Eu tenho uma música que é O Céu da Cidade, e o céu da cidade já não é mais o mesmo, não somos os mesmos, já não somos iguais. Os prédios mais altos que cresceram comigo já não estão mais no alto, já não somos iguais. Ou seja, eu cresci, envelheci, e os prédios que vieram crescendo comigo já estão velhos o suficiente para ser. Sim, eles já não são os mais altos. Já tem os prédios mais altos que eles. Então, assim, de uma certa maneira, tem uma coisa que é muito legal, assim, que o pouco que a gente tem, que não são versões, né, das músicas que a gente vem fazendo, são as nossas composições autorais, assim, do trabalho, elas se misturam tranquilamente, assim, no universo e nas letras das outras músicas, assim. Uhum. É uma unidade que eu acho muito bacana. Até porque no primeiro álbum, as inéditas que a gente incluiu, nós compusemos na época que a gente estava fazendo as trilhas originais, né? Elas eram também músicas que eram para entrar, eram músicas para entrar ou no Rei do Gado, ou eram músicas que a gente submeteu para entrar ou no Rei do Gado ou no Terra Nostra. Então, as letras são... O Bruno Scalé também sempre falou isso, que as letras de Nada Mais e... Qual que é a outra? A Vida Vai? Elas caberiam facilmente, né, nas músicas do temas. São temas muito humanos, né? Que Exato, acabam acompanhando a gente. Estava trabalhando. Eu preciso deixar um pedido. Eu quero que vocês façam mais versão das músicas dos personagens, em especial de música do Riei. As músicas do Riei são... Meu Deus, tem uma em especial chamada... Volume 2. Kutibuega Kikoeru. Eu escuto um assovio. É o nome da música. Kutibuega Kikoeru. Eu vou passar para vocês depois, para vocês verem. Essa aí, ó, eu tenho apoio aqui, ó. Eu tenho apoio. A Petra tá aí. Petra, você só chegou agora? Ela chegou bem no fim. Pelo amor de Deus, Petra. Mas a Petra chegou a tempo de ver uma coisa especial, porque agora eu quero propor um desafio ao Luigi. Que é... Desafio ao Luigi. Será, Luigi, que você consegue uma palhinha da letra em japonês? Será? Não. Será que você consegue? Não. Eu te ajudo. Ukiru hazu no kokoro ni soto yokojiru kaze wa Yasashiku. Eu vou cantar esse pedaço e aí você repete depois de mim. Tá. Vamos. Fukiru hazu no kokoro ni Fukiru hazu no kokoro ni soto yokogiru kaze wa yasashiku. Soto yokajiru kaze wa Yasashiku. Isso. Muito bom, ó. É complicado pegar esses pedaços
sem saber exatamente onde quebra, porque a música japonesa pega a palavra e quebra a palavra em 1000 pedacinhos. É sempre assim. A Ana Essa Cláudia falou que ela parte vai me ensinar um pouquinho quando for no F. é essa parte é mais fácil. Kanashimanai, reiki da kara ne. Kanashimanai. Reiki Reiki da kara ne. Reiki. Olha como fica. Reiki da kara ne. Reiki da kara ne. Nanigenai aisatsu ni. Olha como sobe. Nanigenai aisatsu ni Kakureteru. kakureteru. Arigatou. Arigatou. Sayonara, bye bye. Muito bem, Luigi. Olha, palmas pro Luigi pelo desafio. Vergonha. Nossa, mas é porque é difícil. Eu conheço essa música há muito tempo. E eu escrevendo isso, eu fiquei, como é que é esse pedaço mesmo? Jesus Cristo. Esse pedaço aqui. É isso que me impressiona de uma forma sem igual com os fãs brasileiros. Foi assistir a Matsuko cantando essas músicas. E a galera cantando. Todo mundo sabia tudo, né? Eu falei, sensacional, assim. Coisa magnífica, cara. O pessoal cantando junto com ela em japonês. Pois é. O Ricardo amor, Cruz, né? ele fala que tem muita similaridade por causa das vogais, se não me engano. É bem parecido mesmo. Do português para o japonês. Uhum. Assim, o problema é saber onde que quebra. Exato. Onde que tá batendo, né? Essa é a dificuldade. Eu fiquei muito próximo da Super Fórmula, que é uma corrida de fórmulas, né, de carro de corrida no Japão, porque o meu filho correu lá e eu fiquei amigo de várias pessoas que trabalham na Super Fórmula e tudo. E eu estava assistindo o Super Fórmula esse fim de semana, foi em Fuji. E os narradores, tem um piloto chamado Kenta Yamashita. Uhum. E eu sei que eles falam Yamashita Kenta. Uhum. Mas eles falam Yamashita. Yamashita. É uma coisa que as coisas com S, elas ficam meio contraídas. O próprio nome do Yusuke, em japonês, é Yusuke. Que Yusuke. Yusuke. Fala de novo. Yusuke. É como se não tivesse o U do Sul. É como se o U do Sul sumisse. Yusuke. Em vez de Yusuke, Yusuke. Eu tô assistindo o Yu no Hulu, que é um canal, não sei se no Brasil tem, mas chama Hulu. Sim, o Hulu não tem aqui não. Eles ainda não desceram para cá. Eles passam em inglês. E aí o narrador começou, né? Yusuke. Uhum. What? Yusuke. E aí esse negócio, eu sempre pensei que fosse Yamashita Kenta. Não, Yamashita. É como se o I sumisse. Yamashita, né? Mas essa questão de pronúncia, o som é parecido, né? É bem parecido. A única coisa, por exemplo, aqui, em vez de Gi, seria Gui. Mas são poucas coisas. O problema é como você vai fazer a entonação, né? Isso em música triplica a dificuldade, né? Essa parte aqui, eu tive que procurar na hora que eu fui fazer essa parte, porque além de ser rápida, essa palavra tsutsumi, ela quase não é pronunciada na música, né? Tasogare tsutsumi, ela fala muito rápido, né? Então, é uma coisa que, se você não acostumar com a letra, você não consegue. Eu quero chamar a atenção aqui para os pedidos das pessoas aqui. Então, a Andréia sugeriu uma música do Kurama. Que é uma música do caralho, eu preciso dizer. Essa música a da Petra falou é muito boa também. Mas essa aqui eu acho do caralho. Kori no naifu odaite. Assim, ela é meio sombria, assim. Ela é meio sombria. Muito, muito boa. A gente tá fazendo uma que assim, eu tenho que começar a pegar a letra. O problema é que eu tô cheio de coisa que eu tô fazendo ao mesmo tempo. O Hans também tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, porque além de tudo ele cozinha, lava, passa, que nem eu também cozinho, eu lavo, passo. Mas assim, como é que fala? Mas é uma música que o Lucas até já gravou guitarra, né? O Lucas Araújo. E eu achei o arranjo que o Hans fez
O arranjo que o Hans fez, ele assim, tipo, sempre faz, É né? sempre Perdão. bom. É sempre muito bom, assim. A Matsuko muito até falou, né? Eu me Nós, Pago eles, né? Com essas coisas, né? Não, eu me apaixono. Peraí, ó. Tô mandando o Pix já. Calma aí. pode mandar o Pix. Não, Filho da Mônica. o pior de tudo não é isso. Eu me apaixono com as... O Hans tem uns lances que ele faz, uns leaks, a gente chama de leak. E seja um... qualquer coisinha que seja. E ele fez um no Soul Brain. Eu achei... eu não lembro como é que é o leak agora, mas assim... Um tecladinho que eu fiz lá. A Aline falou, nosso mago do teclado. Né? O mago do teclado. Eye to Eye a gente fez, né? Eye to Eye já foi. Não, sim, a Makoto tá falando que é maravilhosa. Ficou maravilhosa. Mônica. Mandou? A gente tá fazendo pra você saber quais são. Peraí. Ah, meu Deus. Essa primeira aqui me pegou. E a que o Luigi tá contando a história pra você é a segunda. Ah, entendi. Essa segunda eu gosto muito também, mas a primeira, meu Deus. A primeira. Então, vai ter um monte de gente me mandando mensagem, querendo saber depois. Então, eu ia falar pra todo mundo. Manda mensagem pro Hans. Manda uma mensagem pro Hans. Hans, queremos essa. O telefone do Hans o e-mail do Hans 011 1406 011 1406. Então, toalhas Lago Azul. Então tinha esse teclado no Soul Brain. Aí eu gravei a minha parte. Puta, fiquei apaixonado. Eu queria ouvir a música só para esperar o momento daquele teclado. Aí o Ricardo Cruz fez a versão dele, né, em japonês, na música. Aí ele falou, menino, a gente tem um grupo nosso, né? Eu, o Ricardo, o Hans e o Lucas. Aí ele falou, meninos, e as respostas de Soul Brain? Aí eu falei, tem resposta no final? Tem uma resposta. Eu falei, mas aonde vai? Aí ele falou onde ia. Caía exatamente em cima do teclado que o Hans tinha feito. Olha! Eu estava apaixonado. Aí eu falei, mas não precisa fazer. Mas aí é assim, o Hans tem essas coisas, faz umas coisas que são cativantes. A gente está fazendo uma versão de uma música do Alderan também, que ele botou 2 notas num pad de teclados. 3 notas, são 3 notas aquele momento. São 3, e completamente abre o cenário da música, sabe? Traz uma harmonia aqui gigante, assim, ficou lindo, né? Aí eu percebi que eu estava cantando em cima. Eu falei, eu vou dar uma segurada, não vou cantar muito aqui em cima, não. Você queria deixar, né? Tanto que geralmente, quando eu canto, eu sempre meto uns... Você deixou. Dessa vez eu deixei tudo em branco, não botei nada. Até mesmo a Smile Bomb também. Eu nem botei o... Você vê, né? A Matsuko, pra quem chegou atrasado, depois que a live acabar, volte aqui e assiste, que a Matsuko mandou uma mensagem especial pro Luigi e pro Hans. Rolou choro aqui. Depois volta fogo. Que ela super elogiou os arranjos que o Hans faz, assim. Foi emocionante, assim, pra ela. Nós estamos chegando no final da nossa live, gente. Vocês têm considerações finais para fazer? Tudo que é bom acaba, mas não vai ser a última, né? A gente vai fazer outras para falar de outras músicas. Não, vamos fazer todas, né? Vamos fazer todas. A série toda, né? A gente começou pela Sayonara Bye Bye só porque é uma música incomum de começar, né? Porque geralmente se começa com geralmente a música é usada para encerrar coisas, né? Então nós começamos com a Sayonara Bye Bye. No show com ela. Exatamente, né? Qual música vocês querem na próxima, gente? Coloquem aí nos comentários enquanto eles fazem as considerações finais. Primeiro, Luigi, faça as suas considerações finais. Eu queria agradecer a você por essa ideia incrível. É muito engraçado, assim. São poucas as vezes. É tão estranho? Então, são poucas as vezes em que eu fico meio tenso para fazer alguma coisa. Eu nunca tô, quando eu subo num palco eu tô tranquilo, quando eu eu acho que tem que ter um pouco de, né, como em inglês eles chamam de butterflies, né? Sim. Butterflies on your stomach. Borboletas no estômago.
Então, assim, dá um título meio sombrio. Isso, né? Nossa. Mas, assim, eu me senti assim, entrando na tua live hoje, Por quê? por aquele medo, né? Pô, eu escrevi essas letras há 20 e tantos anos atrás, e eu falei, cara, será que eu avacalhei tudo, menino? Não sabia. Aí a galera ia sair com garfos. Jogando atrás de tomate. mim. A gente tava cantando errado. Mas assim, foi um desafio, foi muito legal. Eu acho que eu estou absolutamente impressionado com os vídeos que você colocou, entendeu? Da live. Eu recomendo quem não assistiu ainda, por favor, assista. Quem chegou agora, assim, o vídeo da Matsuko foi uma coisa fora do comum. Não dá para descrever. Muito obrigado, Mônica, muito obrigado a todo mundo que está aí. Obrigado pelas dicas, a gente ouve sempre, né? Na verdade, a gente tem esse grupo de amigos aí que dão sugestão e a gente segue as sugestões sempre. E Pelo menos tem. tenta, né? Dentro do tempo possível, né? Então assim, mas é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença. Eu estou ansioso E pelo você? próximo. Não vai demorar. Não vamos demorar. E você, Hans? Diga lá. Eu também quero agradecer a todo mundo, agradecer você, Mônica. Eu também achei, assim, essa empreitada sensacional. A ideia eu acho fantástica. E fora que é divertidíssimo, né? A gente bater esse papo e levantar essas questões, esses pontos, poder contar nesse meio tempo um pouquinho da gente também. Pô, é muito legal. A gente precisa fazer isso Mais vezes, né? e até inventar outros assuntos quando acabar. Outros assuntos. A gente vai falando e vai vindo história, né? A gente puxa uma linha, aí vai vindo, a gente vai puxando e não acaba, né? É assim mesmo. A gente tá querendo saber se essa história... Será que a história do Yu-20 merece um documentário? Será que a gente dá um spoiler? Não. Eu acho que merece um spoiler. Eu tava falando com ela hoje. A gente dá um spoiler hoje, Pois é, sabe que eu chamo ela agora de minha diretora, né? A Arlene, gente, tá preparando uma coisa muito bacana do Yu-20, que logo vai estar aí para vocês conferirem. Logo mesmo. Logo mesmo. E, assim, vai ser muito legal. Eu quero só fazer um comentário. A Andrea falou um negócio muito engraçado. Não sei se foi engraçado ou se ela falou... O que ela falou? A carta tem uma versão romântica dela em que trocaram nada vai ser como antes com vontade de beijar. Ah, é? É. Não achei esse comentário. Eu vi umas letras uma vez. Eu vi umas letras que o pessoal fez a segunda parte, assim. Ah, sim. E foi uma das grandes motivações que eu tive para fazer realmente com o Hans as versões completas, foi exatamente pelas letras que eu encontrei. E, assim... A internet tinha bastante coisa errada, né? Não, e tinha umas coisas tipo assim... Pô, você tem... Eu sei que o meu coração agora dói, blá, 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 blá. Eu cheguei a ver uma versão que falava, aí, mano, o bicho tá pegando. Eu falei, não pode. Não pode. Não pode. Entendeu? Aí mata o legado. Mas, Andréia, eu talvez tenha visto essa aí, vontade de beijar. Vontade de beijar, meu Deus. Olha os pedidos chegando aqui, né? O tempo, a carta, né? Quando sobra novamente é a carta, né? Bom, mas teve muito assim, a maioria tá querendo tempo ou quando sol brilhar novamente, né? Acho que a gente vai ter que ficar entre essas duas. A gente vai fazer uma enquete. Vai analisar, seria legal se vocês fizessem a enquete no YouTube do Yu-20. Bota a enquete lá para o pessoal votar qual vai ser o próximo, né? Bom, qual vai ser a próxima? Além dessa coisa aí do documentário, né, que a gente vazou aí já, tá para acontecer, vai ser muito legal. A gente está preparando esse disco novo aí com remixes, versões em inglês, umas coisas que a gente tinha guardadinho aí, e mais os bônus do primeiro álbum.
vai chegar nas plataformas logo, assim que possível. Estamos trabalhando bastante em cima disso. A gente está trabalhando já no novo show que a gente começa a apresentar daqui a uns 2 meses, né? A gente já começa a fazer alguns shows aqui no Brasil. Graças a Deus, o Luigi está voltando. Eu já estou morrendo de saudade. Quando que você vai vir? Ainda mais que a gente não pôde se despedir da outra vez. Em dezembro a gente não conseguiu se despedir. É mesmo? Porque uma gravação, eu tinha que voltar para São Paulo, não consegui voltar. Então e a aí, gente acabou não se vendo no dia dele ir embora. A gente terminou de trabalhar num dia, sabendo que a gente ia se ver no dia seguinte, mas aí o dia seguinte a gente não se viu e ele já teve que ir para o aeroporto. Ele ia dormir no hotel, aí chamaram ele para uma gravação de última hora, ele teve que ir. E aí não rolou, né, de vocês se despedirem. E aí eu ia voltar para ele, eu ia voltar com ele para Campinas. Aí não deu. Mas hotel. quando você vai voltar, Luigi? Aí, graças ao Juliano arranjou um motorista que levou lá em Viracopos. Quando que eu volto? Em julho. Julho? Você vai vir pra F? Pro F. Vai ser pra F? Ah, tá, legal. Inclusive, anunciamos hoje, né? Hoje que a gente confirmou e anunciou pra galera. Foi, né? Legal. Ó. A gente toca no sábado, no Anime Friends, mas a gente está negociando outros shows, fora de São Paulo, inclusive, e no dia 23 de julho, a gente grava um DVD em São Paulo. Legal. Olha, eu vou sacudir as pessoas que fazem evento para fazer um showzinho aqui no Rio, né? Tem que ter. Se você mora... Eu vou dar uma dica sucinta. É terra de Yu, né? Eu vou dar uma dica sucinta. Se vocês moram em Recife, tem algum festival que vai rolar por aí, ou se vocês moram em Fortaleza, tem algum festival que vai rolar por ali, dá uma pressionada lá, pede para trazer o Yu. Vamos fazer, vai ser bacana. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Vamos fazer novamente aqui essas lives para trazer para frente outras letras, né, outras músicas, e aí quem sabe depois que a gente acabar as músicas de Yu, quem sabe a gente entende o projeto com outras, né? E a gente vai fazendo e analisando as músicas, contando um pouco da história, da criação, de tudo isso, que eu acho que é muito importante as pessoas saberem. Eu queria muito fazer uma versão um desses vídeos sobre Loop Infinito. Vamos fazer. Que você teve dificuldade. Ali vai ter assunto, né? Muito legal, gente. Vamos ficando por aqui, então. E a gente se vê numa próxima live. Tchau, pessoal. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.